Aleluia. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a esse culto. Culto bíblico, vamos à Bíblia, amém? Deus está no nosso meio. Deus abençoe a irmã Adelaide pela direção. Deus abençoe o grupo de louvor. Antes de ela dirigir, eu disse para ela, o culto já tinha começado. Na verdade, o culto começou quando, para quem chegou primeiro, quando o irmão Nelson meteu aquele louvor, e aí o culto começou. E eu, em particular, pude sentir muito a presença de Deus no gabinete. Enquanto os irmãos oravam aqui, eu também lá estava a orar. Só posso dizer, Deus é bom, aleluia. Tenha a bondade de sentar, enquanto senta, pegue a Bíblia. Com essas luzes apagadas, vai sair claro? Não, não é vocês, é a mídia. Está no espírito da igreja. Vamos ler dois textos. O primeiro que já conhecemos, Atos capítulo 8. Vamos pegar no versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ok? Atos dos Apóstolos, no grupo dos livros ou o estilo literário, é considerado livro que? É considerado livro que? É o único livro histórico do Novo Testamento, certo? Entre aspas. Porque também mesmo os evangelhos às vezes são considerados livros históricos, até mesmo biográficos. Mas estamos aí, malembe. Ok. Depois deste, vamos Salmos do número 25:4. Ok, mas vamos ler aqui. E respondeu, no caso, responde quem? O eunuco. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Tem outra versão que diz, se alguém não me ensinar. Queria aquela versão. Acho que deve ser o ACF, né? Ok. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? O segredo para crescimento, mudança do eunuco consistia em ter alguém para o ensinar, mas também consistia em ele ter vontade de aprender. E nesse texto, o eunuco revela que ele tinha vontade de aprender. Amém? Por isso é que ele disse, como poderei entender? Em outras palavras, não está a dizer, eu não aprendi. Não tem como. Eu preciso que alguém me ensine. E só me ensinando é que eu poderei entender as coisas como elas são, como elas devem ser. Salmos do número 25:4. No Salmos pode pegar a versão nova, a tradução linguagem de hoje. Salmos do número 25:4. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faça com que eu os conheça bem. Ensina-me os teus caminhos. Os caminhos de Deus são ensinados. O salmista está a dizer, Senhor, ensina-me os teus caminhos. Irmão, esse deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa oração contínua. Deus, ensina-me teus caminhos. Deus, quero aprender os teus caminhos. Os caminhos de Deus aprendem-se, os caminhos de Deus ensinam-se.
Em outras palavras, é para dizer que somos eternamente alunos, discípulos. Posso ouvir amém? Então estamos para aprender com Deus. É um processo contínuo. Todos os dias nós temos alguma coisa a aprender com Deus. Eu posso ajudar alguém. Quando você dorme e acorda, entenda de que ao longo das 24 horas há coisas que Deus estabeleceu que você deve aprender naquele dia. Existem coisas que Deus estabeleceu para você ver naquele dia, para você ouvir naquele dia, para você fazer naquele dia. No final do dia, quando você vai para a cama, você pode agradecer a Deus e fazer balanço, se eventualmente ouviste, viste, aprendeste. Se você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quando chegar domingo, você mesmo poderá entender que durante os 7 dias você marcou passos largos. Mas isso requer de nós um esforço. Amém? Amém. Ok. Vamos lá. Podemos ir agora nos nossos slides. Durante a semana passada, interpelaram-me alguns irmãos, e glória a Deus, gostei por isso. Fizeram-me 2 perguntas e eu tentei clarificar e entendi, e graças a Deus foram honestos, sinceros, que estavam confusos. É uma coisa bem simples. E por causa dessa pergunta, resolvi temporariamente, por enquanto, omitir algumas coisas para irmos mais devagar ainda. Meu objetivo não é correr, mas é que o Senhor nos possa ensinar os seus caminhos. Ok. Nós vimos que a Bíblia é um grupo de quê? De livros, composto por quantos livros? São 66 livros. Está dividido em 2 grandes partes. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou a Velha Aliança e a Nova Aliança. Dentro da Bíblia, nós vamos encontrar grupos de livros. Esses grupos de livros foram colocados não em função da cronologia. A palavra de cronologia é que está a fazer confusão. Vou explicar. Não cronologicamente, mas em função de quê? Da tipologia. Em função dos tipos de livros. Ok? Esses grupos de livro podem ser também chamados de quê? Estilos literários. São 9. 5 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Nós vimos o primeiro grupo, ou estilo literário, é Pentateuco, que é composto por 5 livros. Temos o segundo, que são livro histórico, com quantos livros? 12 livros. Depois do livro histórico, nós temos 5 livros, que são livros poéticos, não é? Onde nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, não é? Estes livros, como... Ok, deixa eu avançar. A seguir dos poéticos, nós temos o estilo do livro de quê? Dos profetas. E nessa classe dos profetas, temos os profetas maiores e os profetas menores, não é? São na totalidade quantos? 17, não é? Temos 5 profetas maiores e 5 profetas, e 12 profetas menores. A diferença entre profeta maior e menor não está na idade,
Mas a grande diferença existente entre profeta maior e menor tem a ver com o quê? Com a extensão do ministério que eles tiveram, e também tem a ver com o quê? Duas coisas básicas que nós falamos na quinta passada, não é? O tamanho do livro. O tamanho do livro e a extensão do ministério profético é que vai nos levar, ou levou os teólogos a classificar de profeta maior e o profeta menor. Depois dos profetas maior e menor vem o quê? Entramos já no Novo Testamento, não é? Onde nós vemos o estilo literário, ou o primeiro grupo dos evangelhos. Ainda não começamos a falar ali, não é? Ou já falamos? Já? Ainda. Ok, é aí onde nós vamos entrar hoje. Mas há uma coisa que é importante, que eu sublinhei, que provavelmente terá gerado confusão, de que esta Bíblia que cada um de nós temos, ela não foi escrita conforme está em capítulos, em versículos. Graças a Deus que deu a sabedoria aos homens para organizarem a Bíblia em capítulos e versículos. E eu disse que o primeiro livro da Bíblia não é o Gênesis a ser escrito. Os irmãos estão a entender? Cronologicamente, não é Gênesis, deveria ser que Jó. Mas os livros foram classificados em função de sua categoria ou estilo literário. Dei exemplo, quando nós vamos para uma biblioteca, nas prateleiras, os livros estão bem organizados. Se eu tiver que procurar livro, vamos lá, de língua portuguesa, o senhor que trabalha na biblioteca, ele sabe que vai chegar na prateleira, no espaço em que constam os livros de língua portuguesa, e ele pode tirar o livro que eu preciso. Ele vai onde estão os livros da gramática, ele vai tirar lá. É assim que está organizado, em grupos. Deixa eu trazer um exemplo concreto. Por exemplo, será que temos livro que fala da história da independência de Angola, que vai ser mesmo amanhã, 11 de novembro? Temos ou não? Temos. Será que temos livro que fala sobre a história de Cuito Carnaval? Temos. Será que temos já livro que fala sobre 4 de abril? Temos ou não? Temos. A pergunta é, dentre esses 3 livros que eu falei, provavelmente alguém pode escrever primeiro a história de 4 de abril e escrever mais tarde a história de 11 de novembro de 75. Mas isso não significa que 11 de novembro de 1975 ocorreu agora. Mas ela foi escrita agora. O fato de ser escrito agora não significa que o evento se deu agora ou o ano passado. Eu posso ter escrito alguma história e em 75 estava ainda no céu. Que eu não sou de 75. Estamos a compreender? Então, o fato de um ter sido escrito antes do outro não significa que se deu o evento, os acontecimentos se deram ou ocorreram antes. Ok? Quer dizer que se Jó é o primeiro livro a ser escrito, não significa que Jó é o primeiro homem. Ok? É apenas o livro que foi escrito. Existem coisas da tua vida ou da minha em particular, poderei escrever mais tarde, porque eu, em particular, eu tenho esse sonho de escrever alguns livros. E alguns deles já venho escrevendo, está lá, mas não está publicado. Poderei publicar daqui 5, 10, 15, 20 anos.
mas não significa elas se deram naquele período. Como posso publicar uns que os assuntos acabam de ocorrer agora e é algo atual, ela atrai a minha atenção, eu vou publicar, vou escrever e vou publicar. Não significa que o fato de ser publicado primeiro é que ela ocorreu primeiro. Estamos a compreender? Então, quando estamos a falar dessa cronologia, nós vemos alguns livros da Bíblia estão na ordem cronológica, mas outras não. Mas tudo que é em função da tipologia. Já viu que se nós colocássemos mesmo Jó como primeiro livro, depois vem Gênesis, vem Êxodo, vem Levítico, vem Número, vem Deuteronômio. Quando você estiver a ler Jó, quando você entra em Gênesis, você se perde. O Jó, na categoria do que vimos, é um livro que relata sobre o quê? Esqueceram, coisas de quinta-feira. Bom, também não vos dei. É profético, sim. Algumas coisas que nós abordamos. Irmão Gaspar, pode ir, deixa-me ver se slide número o quê? Pode chegar no slide 31. Mas antes de 31, como já falei do Jó, ok, como falei do Jó, pode ir no slide 33. Jó é slide 33. Por exemplo, estão lá de que não são organizados por ordem de relevância, ou por ordem de relevância e não que ordem cronológica, não é isso? São livros que é poético. Então, imagine eu começo com um livro poético e depois entro com um livro da classe Pentateuco que vai falar da lei. Não, Deus deu a sabedoria dali, a necessidade dessa organização. Está claro, né? Irmão Gaspar pode voltar agora para a slide 31. Vamos lá rever aqui onde nós começamos. Os livros desse estilo literário, ok? Nós agora estamos a olhar o quê? O estilo literário. Quer dizer que todos os livros que fazem parte do Pentateuco, eles vão relatar sobre a origem de todas as coisas, sobre a lei e o estabelecimento da nação de Israel. Quer dizer que os 5 livros, quando eu quero aprender sobre a lei, sobre a nação de Israel, esse povo eleito, eu vou neste grupo e ali eu vou encontrar todas as informações relacionadas à lei, à nação de Israel, sobre a origem, ok? A slide a seguir. Falamos de livros literários, não é? E já conhecemos 12 livros literários. Por isso é que nos próximos slides eu removi ordem cronológica, não cronológica, para evitar gerar confusão nos irmãos. Esse livro vai relatar a história de Israel, mas é uma história começando onde? Desde a entrada da Terra Prometida até eles conquistarem a Terra Prometida. Nós vamos ver tudo o que aconteceu com isto, com este povo. Ok, aqui nas explicações só estou a falar de Israel, por exemplo, estamos a falar de Israel. Mas quando nós começarmos a analisar livro por livro, você vai ver que não é apenas Israel, é você e eu. Ok? E acho que teremos tempo hoje para começarmos a analisar livro por livro. O grupo a seguir, que é o poético, que já falei, e vamos olhar para essa parte que está italizado, sublinhado, são chamados poéticos, não estão cheios de quê? De imaginação, mas tem a ver com o gênero literário. A seguir, irmão Gaspar, profetas maiores, que nós vimos, vão relatar a história dos profetas que profetizaram durante a história de quê? De Israel. Ok, temos ali os nomes maiores, ou então também os menores, não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas tem a ver com o quê? Tamanho do livro, a extensão do ministério profético, ou seja, sua duração. Menores é o último, não é? Que é a mesmíssima coisa com menor, né? Ok, exato, ok. Quanto aos menores também é a mesma coisa. Agora vamos entrar para o Novo Testamento, analisar os grupos. Muito bom.
Esta é a matéria de hoje. Aqui nós começamos então com a matéria de hoje. Ok. Os 4 evangelhos. Bem verdade dizer que... Não. Deixa isso para a próxima. Ok. Evangelhos. Os evangelhos é composto por quantos livros? 4 livros que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 livros, que também às vezes é chamado de biografia, na verdade esses livros, elas não nos trazem uma biografia, elas nos demonstram uma pessoa, ok? Esses livros vão revelar uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ela não é apenas uma biografia, é a revelação da pessoa de Jesus. Então, estes livros, elas narram a passagem de Jesus Cristo aqui na terra. Vemos a vida de Jesus Cristo, o seu nascimento. Vemos neste grupo de livros 4 o ministério de Jesus Cristo. Vemos nesse 4 grupos de livros a morte de Jesus, a sua ressurreição e ascensão aos céus. Os 4 livros que constam desse grupo vão narrar a respeito da pessoa de Jesus. Há um ponto aqui a termos em conta nestes grupos. Existem 3 livros deste grupo, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de livros sinóticos. Por que sinótico? Porque estes 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, elas têm a mesma visão. Apresentam o paralelismo que há nos 3 livros. Você ao ler vai ver a mesmíssima coisa, uma linhagem. Já é o caso diferente do João. Então, quando você ouvir Evangelho sinótico, você já sabe o que está a se referir. Mateus, Marcos e quem? Lucas. Estamos em sintonia? Amém. Mateus, Marcos e Lucas. Os detalhes do Evangelho de João diferem dos de Mateus, de Marcos e Lucas. E às vezes os 4 são considerados como livros biográficos. Slide a seguir. Livro histórico. Para o Novo Testamento, o único livro histórico que temos é que? O Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico. Ao olharmos para este grupo ou para este livro, ela vai nos relatar a história dos apóstolos, a instituição da igreja. A igreja primitiva, após a descida do Espírito Santo e sua expansão. Quando olhamos para o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como é que a igreja começou, como era a vida da igreja primitiva e como é que o Evangelho foi se expandindo. Posso ouvir amém, meus irmãos? E uma das formas que levou à expansão do Evangelho foi que? Perseguição. Ok? Então, essa é a ideia que temos quando vamos a este grupo ou este grupo de livro, que na verdade é apenas um único livro. Good? Estamos em sintonia? Que bom. Vamos para seguir, irmão de Pai. Cartas ou as epístolas. E nós temos 21 cartas. Dentre essas 21 cartas, o apóstolo escreveu 13. Apóstolo Paulo, ele sozinho escreveu 13 cartas. E as restantes foram escritas por outros apóstolos. Na verdade, essas cartas vão trazer a doutrina da igreja. Ok? Então, essas cartas, e mais tarde vamos ver porquê das escritas dessas cartas, foram direcionadas às igrejas, não é? De várias cidades, nações e continentes da terra. Por exemplo, qual é a primeira carta quando nós lemos o Novo Testamento? É Romanos.
Foi a carta do apóstolo Paulo dirigida o quê? À igreja de Roma. Ok? A segunda, depois de Romanos, encontramos que carta? 1 de Coríntio. Exatamente. Foi a carta escrita pelo apóstolo Paulo, dirigida a quê? À igreja. Tudo isso para mostrar que a doutrina. E eu disse aos irmãos, e acho que não essa, a outra quinta, na verdade só estou a falar a outra, que vou resumir a Bíblia em 4 pontos, bem simples. Se os irmãos entenderem tudo isso como estamos a navegar, quando eu te apresentar os 4 pontos da Bíblia, acabou. Você vai amar a Bíblia e ninguém vai te mentir. Amém? Até aqui, estamos entendidos? Ok. Revelação também é o único livro, não é, desse estilo literário. Revelação, ela nos relata o quê? Os últimos acontecimentos. E alguns deles nós já estamos a experimentar, e alguns vamos experimentar posterior. Tudo que tem a ver com o que vai acontecer com o universo, com você e eu, com esta terra, com a igreja e o destino da humanidade. Se você quer saber o que vai acontecer, aonde você vai, como é que as coisas serão, vai para Apocalipse. E Apocalipse é um livro pouco pregado. E vou te dizer, é um livro difícil de ser pregado. Existem 2 livros, na verdade existe este livro de Apocalipse, que é difícil de se pregar, e existe a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é difícil de se pregar. Se você pregar a carta de Paulo aos Romanos, mano, te dou a mão. Quando eu aprendi que era difícil, foi na altura antes da pandemia. Nós tínhamos GFCI, que é Grupo de Oração, Grupo GFCI, Grupo Familiar e Crescimento de Igreja, que era oração nas famílias. Na Donai existia isso. A pandemia quebrou. Não sei vocês aqui, na época do pastor Filipe, isso se ouve. E eu era líder de um desses grupos. Então, orávamos na minha casa e às vezes na casa do diácono Moisés. Quer dizer que o grupo tínhamos dividido, que lá dividimos em 2 partes. Tinha a parte A, a parte B. A parte A cultuava todas as segundas-feiras na minha casa, 1 hora do tempo, em que nós partilhávamos a palavra e orávamos. Quem é até agora líder de todos desses grupos a nível da Dona é o pastor Januário. E então ele que mandava programa, olha, acabar esta carta ou este livro, vamos estudar aquela. E chegou, temos agora o estudo do livro ou da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos é difícil. Romanos é difícil. E aí eu dirigi durante aquele período todo até terminarmos o Romano. E o meu mestre disse: pastor, estás de parabéns, porque conseguiste. Esta é a carta aqui. Não é qualquer um que consegue explicar. E é difícil. Não é fácil. Amém? E assim como revelação. Vocês viram quantos pregadores falar sobre revelação? Fala-se mais Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Não vou falar muito, só vou te dizer que aquela aplicação é errada. Eu disse que não vou falar muito, aquela aplicação é errada. Você está falando pecador, né? Eis que estou à porta, Jesus disse. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, vou entrar
Se ele fala, ele até é salvo. Só que Deus é bom, irmão. Mesmo no nosso erro, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele nos entende. Ele sabe que este não sabe o que está a falar. Mas vou usar aquilo que Ele deve falar para salvar. Tem pregador que prega à toa. Ele só faz muito barulho, as pessoas transpiram, pulam, gritam. E aí mesmo naquele transpirar, pular, gritar, a libertação, a cura, tudo está a acontecer. E para nós, o culto, baixou a glória, a palavra, É verdade, baixou a glória, tudo foi mal interpretado, mas Deus é fiel, é bom, ama o pregador e ama o seu povo. Usa mesmo aquilo assim e pronto. Você está falando do pregador, João não, Apocalipse 3:20. Deus usa mesmo, salva. Vamos ver. Terás que pagar jantar. Ok. Até aqui, eu apresentei aos irmãos a base de cada grupo ou estilo literário. Estamos entendendo? Ok, ele já foi lá. Agora, o que nós vamos entrar a partir de agora, confesso que essa é a parte que me deu trabalho, e está a me dar trabalho. Eu disse, já estou, não chega ainda lá, já estou há alguns 3 dias sem dormir. Eu disse, Deus, eu fui me meter, acho que eu não devia. Por isso não vou vos dar mais PowerPoint. Não vou vos dar mais. Eu disse que ia fazer formato de Word, né? Para permitir imprimir. Mas não vou poder. Porque começou a me consumir muito tempo, vos confesso. Que tenho que ler muito, tenho que fazer um resumo e depois tenho que escrever aqui. Então, irmão Gaspar, como está lá me ajudar? Vou lhe dar a tarefa. Ele vai fazer o copy-paste no Word e aí depois é só pode converter em PDF, porque alguns talvez não tenham Word no telefone, e manda para o WhatsApp do grupo. E eu já me desliguei dessa tarefa, senão eu morro, não terei mais força e energia. Agora, nós vamos entrar, como já prometi os irmãos, vamos analisar síntese ou o resumo de cada um dos livros da Bíblia. Eu pensei que 3 quintas, 4 quintas-feiras eu acabo. Mas meus irmãos, ontem sentei até 1 da manhã, estava a ver que isso não é de 4 nem de 5 quintas-feiras. Isso ainda vai me fazer entrar o ano que vem. E te garanto que vou entrar. Porque vamos analisar o resumo de cada livro. De modo que quando você tiver a ler o livro, você tem a ideia. Quando terminarmos isso, vamos falar da mensagem central da Bíblia. A Bíblia só tem uma mensagem, uma única. Jesus. E aí depois falo a Bíblia em 4 partes e provavelmente terminamos. Ok, let's go com Gaspar. Ok. Aqui temos a síntese de Gênesis. Mas algo que cada um de nós precisa entender é que a Bíblia é um livro unitário, harmônico e coerente. Não existe contrariedade na Bíblia. Não existe contradição. Repito, é unitário, é harmônico. Unitário porque é o único. É harmônico porque a harmonia é coerente, porque a coerência no que ela tem, no que ela carrega. Agora, síntese de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro, sim ou não? É o primeiro livro e o único entre os livros da Bíblia. Gênesis faz o registro ou aborda o começo de tudo, o surgimento de tudo, o princípio de tudo.
Quando você quer saber o princípio das coisas, tem que correr aonde? Em Gênesis. Em Gênesis você vê a origem da vida, a queda do homem, a eleição do povo de Deus, ok? E ele elege, começando por um homem, para depois, através desse homem, formar uma família esta que vai parar no Egito é levado ao cativo, do cativo ele saindo, vai para a terra prometida. Já nos resumi muita coisa aqui, já falei de Gênesis, já falei de Êxodo, já falei de Levítico aqui, já falei de Deuteronômio e de Números, só nisso que eu disse. Basicamente, deveria ser resumidamente. Já retifiquei isso? Como é que não... Ok, acho que salvou aqui no meu computador só. Ok. Resumidamente, o que é que nós vamos ver em Gênesis? Vamos ver o começo de tudo. Põe o slide a seguir. Ajudei os irmãos, inclusive com os versículos. O azul está claro, né? Consegue todo mundo ver? Ok. Já ajudei com os versículos. Como se trata de Gênesis, eu já não meti aqui Gênesis. Isso aqui é capítulo Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 25. Aqui é o capítulo 1, esse é capítulo 2, versículo 7. Depois capítulo 2, versículo 21 a 22, sucessivamente. Quer dizer que nestes capítulos ou versículos você vai encontrar o que eu estou a dizer. Gênesis vai nos mostrar o início do universo, o surgimento do universo. O universo não veio da teoria do Big Bang. Você não veio da teoria de Darwin, do macaco. Se você veio do macaco, vai na selva procurar teu avô, bisavô. Amém? Nós não viemos do macaco. Nós que temos filhos, temos que acompanhar nossos filhos, que eles aprendem na escola. Ok? Então, aqui em Gênesis, nós vemos o início do universo. Em Gênesis, nós vemos o início do homem e da mulher. Ninguém nasce no corpo errado. Posso ouvir amém? Ninguém nasceu no corpo errado. Eu não nasci no corpo errado. Senão estaria a dizer que Deus errou, e Deus não errou ao me criar, ao te criar. Então isto nós vamos encontrar no Gênesis, o início do homem. Se nós entrarmos em ler os versículos, irmãos, acreditem em mim, vamos chegar à metade do próximo ano, nem chegaremos na metade desse estudo bíblico. Então vou aconselhar o irmão a ler. Eu já fiz o trabalho de te colocar, já estudei para colocar os versículos ali, ok? Em Gênesis vamos encontrar o início de quê? Casamento. Ele fez os macho e fêmea. Não é fêmea, macho e macho. Posso ouvir amém? É homem com mulher, não é mulher com mulher, é homem com homem ou homem com animal. Início está lá na Bíblia. Se alguém está duvidando, leva na Bíblia. Porque trans da onde? Agarra bom chicote. Depois repreende os demônios que estão ali. Você não vai ficar direito. Vi aí nas redes sociais alguns trans agora estão arrependidos, querem voltar. Só que isso não tem reviravolta. Vai ficar assim. Fica salvo, herda o céu, mas acabou. Já perdeste tudo. Em Gênesis nós vemos o início da família. Queres saber como a família tem que ser? Vai lá na origem. Início de quê? Oh, não sai ainda. Volta. Mas o início da família é em Gênesis onde nós vemos o começo do pecado, a decadência, a queda do homem. Tudo em Gênesis. É em Gênesis que nós vemos a redenção, o plano. Oh, God bless you. Ok. Tecnologia é boa. Deus te abençoe, irmão. Que bom.
gostar disso. Vai gostar. Oh, agora tá aí sozinho? Acho que avancei muito. Ok, muito bem. O point. Eu ok? Para fazer o point? Ah, ok. Ok. Temos aqui. Então deixa eu usar o meu pai. Temos a redenção, que tem a ver com ok. Assim eu posso descer à vontade. Eu posso estar ali, posso estar aqui. A redenção, que nós temos a ver com o sacrifício e a salvação. O plano da salvação não começou agora, começou em Gênesis. Tão logo que o pecado entra. Então é em Gênesis que nós vemos Deus entrar em ação para resgatar o homem caído, o homem perdido. É aqui em Gênesis que nós vemos o ódio e a inveja entrar. A partir de quem? De Caim. Caim que mata o seu irmão Abel. E quando você olha para ódio e inveja, é parte do que eu disse no domingo, já havia dito no ano passado em outros cultos que nós pregamos, não me lembro por enquanto a série, de que no ódio e inveja é possível ser dominado. Todo indivíduo que inveja o outro, que odeia o outro, ele pode ultrapassar esse sentimento péssimo. Ok? É aqui em Gênesis onde nós encontramos, vemos o começo do assassinato, homicídio, que Caim mata o seu irmão Abel. É aqui em Gênesis onde nós vemos o começo, o início das civilizações. Quando você olha para Gênesis 4, 16 a 21, vai ver o começo das civilizações, ok? É aqui em Gênesis nós vemos o começo do culto. O culto começa em Gênesis, o culto, a adoração é aqui. Já coloquei os versículos, senão não vamos sair daqui. Então, é em Gênesis onde nós vemos o governo, é em Gênesis onde nós vemos o início da eleição e castigo universal. Como é que acontece essa eleição e castigo universal? Deus chama Noé, e Deus manda Noé fazer o quê? Uma arca, porque tinha que haver que o castigo universal, que é que o dilúvio. Tudo começa lá. É aqui em Gênesis onde nós vemos as nações do mundo. Essas nações do mundo é aí onde você vê a torre de Babel, aquela torre de Babel. É aí onde começam as nações do mundo. Esse negócio da nação unida, Deus nos criou como nação unida, porque tinha uma única língua, uma mesma fala, mas a partir daqui é que começa a diversidade de línguas. Quando eu já não entendo o que você fala, eu vou para outro lugar. É assim que começam as nações. É aqui em Gênesis onde nós vemos o povo eleito, a eleição a partir do homem. Quem é este homem? Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá. Deus chama Abraão porque por intermédio de Abraão Deus quer fazer um novo povo. Posso ouvir amém dos irmãos? Então isto aqui é síntese de Gênesis. Quando você vai ler Gênesis, você tem que ir com a mente de que em Gênesis, lá você encontra o começo de todas as coisas. Está claro? Ainda acrescentei algo que é de forma outra vez resumida, onde nós vamos ver os principais os principais acontecimentos de Gênesis. Basicamente é o que eu acabei de falar, não é? Onde nós vemos a criação do homem, fomos criados aqui, vemos a instituição do casamento em Gênesis, a queda do homem, como o homem caiu, onde nós vemos o nascimento dos primeiros filhos, que é Caim e Abel, onde vemos em Gênesis a transladação do Enoque que andou com Deus, Deus o arrebatou, Deus lhe tirou. Em Gênesis nós vemos o dilúvio, em Gênesis nós vemos a torre de Babel, em Gênesis nós vemos o chamado de Abraão. Em Gênesis, nesse chamado de Abraão, Deus depois estabelece uma aliança com Abraão, ok? E ali há uma instituição da circuncisão, né?
E depois, em Gênesis, nós vemos Deus a mandar Abraão ofertar o seu filho Isaque. Aqui em Gênesis onde vemos o casamento de Isaque com a Rebeca. Em Gênesis nós vemos o nascimento de Esaú e Jacó. Em Gênesis vemos depois Jacó a casar-se com duas irmãs, no caso a Leia e Raquel, ou Lia e Raquel. Em Gênesis nós vemos a exaltação de José no Egito, José que foi levado no Egito como escravo, e depois de ter obedecido, andando com Deus, mesmo pelo que ele passou, Deus o exalta, coloca-lhe como segundo homem do Egito. E finalmente, em Gênesis, nós vemos a mudança de Jacó e sua família lá de Canaã para o Egito. Eles saem de Canaã e migram para o Egito por causa da fome. Eles crescem de tal maneira que depois são invejados e são castigados. Eles se tornam escravos. Amém? Está claro até aqui? Quero dizer que, para você entender o livro de Gênesis, você tem duas possibilidades. Pode ficar com esses principais acontecimentos, ou pode pegar essa síntese. Está claro? É quase a mesmíssima coisa. Quer dizer que quando você vai ler, você já tem uma ideia clara do que você vai encontrar. Estamos em sintonia? Ok, vamos entrar para o último livro e terminarmos aqui. Êxodo. Vamos olhar para o livro de Êxodo. Êxodo significa primeiro saída ou partida. Este livro aborda assuntos sobre a redenção da humanidade em decadência, a humanidade caída. Ok? Quando você lê este livro, ela não trata apenas a saída do povo de Israel da escravidão para a terra prometida, mas é um livro que mostra a nossa saída da escravidão rumo à terra prometida. Esta redenção é ilustrada pela libertação de Israel da escravidão do Egito. Isto é que nós vemos. Mas, para além da redenção, Êxodo também aborda outros assuntos. Nomeadamente, vamos encontrar sobre a Páscoa, sobre a lei e também o tabernáculo. Isso vamos abordar mais para frente. Porque Deus, Ele não liberta o povo para eles deixar. Ele liberta o povo para caminhar com este povo. Mas esse povo precisa estabelecer que? Um culto. Culto é que? E aí nós vamos ver o tabernáculo para a adoração. Deixa eu ver se ainda tem mais algo. Ok, tem. Não é isso. Good. Vamos terminar com esse slide e deixar os irmãos se tiverem alguma pergunta. E na próxima quinta vamos falar de Levítico, Número, Deuteronômio. Pelo menos até a próxima quinta. Quero terminar com os livros Pentateuco para depois irmos entrar no livro histórico. A palavra-chave deste livro de Êxodo chama-se redenção. Pergunta agora que eu quero fazer aos irmãos: redenção é o quê? Não percebo? Arrependimento. O irmão Raul estava a dizer? O irmão Raul disse salvação. Então anotem todos. Tarefa número 1. Trazerem na próxima quinta-feira o que é a redenção. Tá? Podemos cooperar? Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. E também porque eu já acabei de falar aqui. Se eu voltar para Gênesis, eu falei da redenção também. Então, você tem isso aqui. Não apenas traz algo por escrito, grave já no teu coração, na tua mente. Posso ouvir amém? Amém. Quer dizer, você concordou comigo. Ok.
Então a palavra-chave de Êxodo é redenção. Deus teve que nos redimir. Tudo que ocorreu em Êxodo, aquele sacrifício pascal, apontava para quem? Jesus Cristo. Ok? O cordeiro que cada família tinha que dar, tinha que matar, é a imagem. É aí que, bom, já está aqui mesmo na língua, deixa falar, de que nós vamos falar mais além, de que o Antigo Testamento é o Novo Testamento coberto. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Se você não entendeu, não se preocupa. E bom que você não entenda para não anotar. Nos próximos dias não vamos falar disso. Compreenderam isso? Tudo que estava a decorrer aqui no Antigo Testamento era em figura, em imagem, para se cumprir na nova aliança. Então, o assunto básico aqui, que nós olhamos em Êxodo, como se trata de redenção, saída, tem a ver com o que? A escravidão, a libertação e relação do povo de Israel com Deus. Um povo que estava preso, Deus liberta, e este povo tinha que agora se relacionar com seu Deus. O objetivo deste livro de Êxodo é ensinar a cada um de nós a necessidade, o método e o resultado do propósito de Deus na redenção. Vamos olhar, quando tivermos a olhar Êxodo, vamos ver essas três coisas: a necessidade da redenção, o método que Deus usa para redimir o seu povo e o propósito de Deus a quanto da redenção do seu povo. Compreendemos isso? Deus tem método que Ele usou para salvar o seu povo. Você e eu fomos salvos por um processo, um método e um propósito. Amém? Por isso é que a tua salvação é preciosa. Há um propósito que você foi salvo. Finalmente, nós vamos ver o lugar que decorreu este processo todo, que é deserto. Nós poderemos, se Deus nos permitir, aprender por que este povo levou o tempo que levou no deserto. Por que Deus levou, não no caminho curto, levou-nos no caminho longo? Há uma razão. Aí é que nós vamos aprender nas nossas vidas pessoais. Por que muita coisa Deus não... Deixa eu procurar o termo. Shortcut, essa é a palavra em inglês, estou procurando em português. Atalho, obrigado. Por que Deus não usa os atalhos? Nós, você e eu, queremos atalho, como taxista azul branco, um baiar, porque eu quero chegar. Mas Deus não nos leva nos atalhos, leva-nos às vezes no caminho longo, porque nesse caminho longo há um treino, há coisas que têm que sair, há coisas que têm que cair, há coisas que têm que entrar. Eu não posso chegar lá onde Ele está me levar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho. Então, neste processo, Ele está me despindo.